Hoje nós vamos falar algo que eu achei muito interessante. Foi uma descoberta recente e eu gostaria de compartilhar com vocês. É sobre a rainha Esther e sobre ela foi rainha de que reino e o que isso tem a ver conosco hoje, né? Então vamos lá. Quem foi Esther? Esther tem um livro, né, com o nome dela, no capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então, aqui nos dá o contexto sobre como Esther se insere na história. Então, aqui está falando que está onde? Na fortaleza de Suzã. Quem aparece? Mardoqueu. Aí fala quem é ele, qual é filho de quem e como que ele chegou lá. Ele foi transportado de Judá para a Babilônia. Então, Suzã ficava no Império Babilônico. Como que eles foram para lá? Porque Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo os judeus que estavam lá, deixando apenas os mais pobres, os vinhateiros. Então, a gente tem o contexto aqui. E aí, como que Esther aparece? Vamos lá. No mesmo capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, camareira do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o livro de Esther vai dar todos os detalhes. Aqui a gente só está focando a questão de quem foi ela e que reino ela estava. Então, a gente está vendo aqui que Esther, ela então foi criada como filha por Mardoqueu. Qual Mardoqueu? Aquele que acabou de surgir nos versos 5 e 6. E esse reinado de Babilônia que levou o povo para lá, ele foi vencido pelo reinado persa. Então, aqui já aparece no 7º ano do reinado de Assuero. Então, a gente não está mais no reinado da Babilônia, mas sim no reinado de Assuero, no 7º ano. Então, o rei quis substituir a rainha Vasti e chamou moças bonitas, né, de todas as províncias, e aí cada uma se apresentava ao rei, e aquela que o rei gostasse mais seria a rainha. Então, nesses 3 versículos aqui, do 15, 16, 17, está dizendo que a Esther se tornou rainha no lugar de Vasti. Rainha de que reino? Do reino persa, do qual Assuero era o rei. E Esther 4,16 tem mais uma fala da Esther que está assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então, este livro de Esther mostra toda a estratégia de Amã, o inimigo dos judeus, que decretou
que influenciou o rei para fazer um decreto onde todos os judeus seriam mortos. E Mardoqueu ficou sabendo disso, avisou a rainha falou, não, mas eu não posso chegar diante do rei, porque eu só posso ir se o rei chamar. Mas aí o Mardoqueu falou com ela, olha, o socorro vai vir para os judeus de algum lugar. Se você não se dispuser a se arriscar, vai vir o socorro, mas porém tu e tua casa pode perecer. E não será por isso que você foi colocada rainha desse grande império? E aí, então, ela intervém pelo povo, o rei não pode mudar o decreto que ele já tinha emitido, porque palavra de rei não muda, mas ele emitiu um outro decreto dando direito de defesa aos judeus. E aí, naquele mês de Adar, quando todos os judeus seriam mortos, de todas as províncias, chegou cartas, né, dando direito de defesa, e aí, então, os judeus não foram dizimados da terra. E dá-se, então, a origem, nesse fato, à festa de Purim, que é celebrada este livramento, e ocorreu através da vida de Ester. Bom, então, vimos quem é Ester, ela foi criada por Mardoqueu, que havia sido deportado de Judá para a Babilônia, e no terceiro ano, no sétimo ano do reinado de Assuero, ela se tornou rainha em lugar de Vasti. E aí vamos então prosseguir. Então ela era rainha de que reino? Do reino da Pérsia, do Império Persa, aliás. E quem foi Ciro? Aí vamos ver. Esdras 1, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Aqui Esdras está relatando Ciro. O que aconteceu? Que profecia é essa que está dizendo aqui em Jeremias? Jeremias falou que 70 anos duraria o cativeiro. E ao final, próximo desses 70 anos, Daniel, que estava também cativo, que havia sido transportado para a Babilônia, entendeu que os 70 anos tinha cumprido e então estava já o Império Persa dominando e o rei Ciro, que autorizou a volta dos judeus para Jerusalém e para reconstruir o templo. Então, no versículo 2 de Esdras, capítulo 1, diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Então, Deus levantou uma pessoa que não tinha nada a ver com os judeus para dar a eles o direito de retorno e, inclusive, reconstruir o templo às custas do rei. E em Esdras 5, 13, diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. E aí, como eu falei que Daniel também estava lá, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, a gente está vendo aqui, já vimos 3 reinos: o Império Babilônico, o persa, debaixo de Ciro, de Dario e de Assuero. Então, vamos ver qual é o Império Persa. Aqui, vocês vão observar como é que vocês vão achar. Está vendo o Golfo Pérsico? Na parte inferior tem o Mar da Arábia, o Golfo Pérsico. E está escrito Pérsia, está escrito Elão, mais em cima, na área verde, está escrito Assíria. Logo depois de Elão está escrito Babilônia. Então, aqui está mostrando quão grande era o Império Persa.
E a gente está vendo aí que ele está entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, também entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então, só para a gente nos posicionar em relação ao Império Persa. Então, a gente viu Esther, vimos Ciro, e agora vamos ver quem é esse Assuero, que a Esther se tornou esposa e rainha do reino dele. Então, no próprio livro de Esther, capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim: e sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias. Então, aqui para a gente localizar novamente o reinado dele, que foi rei desde a Índia até a Etiópia, com 127 províncias. E Esther 8,15 fala assim: então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branca, como também com grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Então aquele Mardoqueu que foi tio de Esther, que criou Esther, que foi para lá deportado de Judá no Império Babilônico por Nabucodonosor, ele continua aqui nesse reino de Assuero, e ele então foi elevado a uma posição, sendo o segundo no reino. E em Daniel 9,1 fala também: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, nós estamos falando aqui que tem Dario, filho de Assuero. Então, a gente já viu Ciro, viu Assuero, viu Dario, que foi filho de Assuero. E aí, a gente vai ver quem foi Dario, né? Ele foi esse rei que reinou aqui, conforme a gente viu. Então, olha só, vamos voltar aqui ao raciocínio. Então, vimos todo o Império Persa, vimos que Assuero ele foi também um rei, e que houve Dario, também foi filho de Assuero e que também constituiu o reino. Agora nós vamos ver uma síntese de tudo isso, que eram os reinos do mundo. Quais foram os principais reinos do mundo? O reino babilônico, o persa e o grego. Então, em Esdras 5,12, diz assim: mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Então, eu havia falado isso e agora eu estou provando, né? Então, houve esse império babilônico, cujo rei foi Nabucodonosor, e que ele destruiu Jerusalém e transportou o povo para a Babilônia. Em Daniel 1 diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, está falando de uma das investidas de Nabucodonosor a Jerusalém. E nós falamos já daquela que ele cercou e destruiu o templo. Então, em Daniel 10,13, ele já fala de um outro reinado, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, nós vimos o Império Babilônico, o Império Persa, e em Daniel, no mesmo capítulo 10:20, ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aqui Daniel está profetizando, né?
ele vê todos os reinos. Então, nós vamos aqui, vou mostrar um slide para vocês que mostra isso que eu falei, os reinos. Então, os impérios do mundo bíblico. Então, entre 3000 antes de Cristo até 525, havia faraó e reis. Entre 1280 e 1230 antes de Cristo se dá a fuga dos israelitas do Egito. Em 1000 anos antes de Cristo, Davi fortifica Jerusalém. Em 950 antes de Cristo é Salomão que conclui o primeiro templo. Depois vem o Império Assírio. Eu não falei dele antes, estou falando agora para a gente ver todos nessa cronologia aqui, que é muito útil para a gente. Em 934 até 609, os assírios é que comandavam. E os assírios, através de Salmanasar, em 722, ele conquista Israel, o Reino do Norte, e expulsa as 10 tribos que são dispersas pelo mundo. Em 701, Senaqueribe, também rei do Império Assírio, ataca Jerusalém, mas ele não consegue destruir a cidade. Aí vem o reinado de Nabucodonosor, de 626 até 539. Então, em 598, Nabucodonosor invade Jerusalém, 586 destrói o templo e manda os israelitas para o exílio. Agora, os persas, o Império Persa vai de 539 a 330 a.C. E aqui já aparece, em 539, Ciro derrota a Babilônia e repatria os judeus, aquilo que a gente viu nos versículos. E em 515 a.C., Esdras e Neemias reconstrói o templo, que é chamado de Segundo Templo. E aí a gente vai vendo aí a progressão do Império Persa até que Alexandre o Grande torna-se rei do Egito, conquista a Babilônia e conquista o Império Persa. Então, estabelece-se o reinado macedônio, que é o reinado de Alexandre o Grande. Aí a gente já está chegando mais próximo, né, da vinda de Jesus. Então, nós temos, aqui eu vou passar por alto, os Ptolomeus de 323 até 30 a.C., os Seleucidas de 312 a 63 a.C., depois, de 63 a.C. até 476, entra o Império Romano. E aí, já na nossa era, no ano 70, Tito destrói Jerusalém e o templo. Então, vamos ver o Império Persa, só para a gente localizar o que eu quero mostrar. Nós vimos naquele primeiro slide do Império Persa que ele ficava entre o Golfo Pérsico de azul, abaixo do escrito Pérsia, e em cima está o Mar Cáspio. E aqui a gente tem, nesses pontilhados, nessas linhas, o vermelho, em vermelho, que é o Império Assírio, que eu falei, em verde, o Império Babilônico. Vocês veem aqui que Suzã, ele está dentro do Império Babilônico, aonde estavam Mardoqueu e a Ester se tornou rainha, quando os persas, né, que essa parte toda branca é o Império Persa, e depois, em rosa, está o Império Grego, que dominou o Império Persa. Então, vocês veem que Suzã era do Império Babilônico, passou por Império Persa e depois ainda pertenceu ao Império Grego. E então, nós estamos focando aqui entre o Golfo Pérsico, o Mar Cáspio e Suzã. E nós temos um nome aqui debaixo de Suzã, o que é? Elã. Elã, então, ele é conhecido na Bíblia como a Pérsia ou Elão. Então, aqui nós vamos ver que a gente vai encontrar
todos os impérios. E, e vamos ver que eu passei aqui por cima, vocês me permitem retornar, que foi quem foi Dario, né? É, só para passar as duas passagens que falam dele, que eu deixei passar aqui na ordem. Então, Esdras 6,14 diz: E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandato de Deus de Israel, conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E em Esdras 4,5 diz: E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, eu peguei esses versículos para nos dar mais ou menos uma sequência. A gente teve Ciro e teve Dario e também tem Artaxerxes. Então, nós temos estes nomes. Aqui nós vamos voltar, então, para... Fizemos toda a cronologia dos impérios para chegar a que ponto? Olha só, vou voltar e mostrar para vocês esse mapa aqui do Império Persa, que eu falei com as linhas, né? A linha verde é o Império Babilônico, a linha vermelha, o Império Assírio, tudo que é branco é o Império Persa, e de rosa é o Império Grego. Então, esses impérios se sucederam um ao outro. E entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio está Suzã, Elam. Então, quem são estes hoje? Quem é o Irã? Então, ele fez parte do Império Persa. Ele, na Bíblia, é referido como Elão ou Elam, sem o O. Eu pus aí até o escrito em hebraico, que tanto a nossa tradução de Elão e Elam, no hebraico é a mesma coisa, Elam. E também é referido como pertencente ao Império Persa. Também está escrito aqui a Pérsia. Então, o principal motivo dessa história toda, desse tanto de mapa, é para mostrar a vocês que o Irã fez e fará parte da Bíblia, da história, e tem profecias a serem cumpridas. E elas estão em andamento. Então, olha lá o que Isaías 11:11 diz. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elã e de Sinar e de Ramate e das ilhas do mar. Então, aqui Isaías está falando de uma profecia sobre haverá um remanescente destas terras. Mas que terra é essa? Vamos lá ver. Em Gênesis 14:1 já está falando. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então já existia um reino de Elão. E Isaías, então, ele vai falar, né, nisso que eu acabei de ler, que ele se refere ao reino de Elã e que o Senhor tornará a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo. Então, a gente está vendo que o Elão está lá na Bíblia, e é o Irã. E olha só, mais uma referência ao Elã, este já em Atos 2:8 e 9, que diz assim: Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Aqui é no dia de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo. Então, as pessoas que estavam ali ouviam cada um na própria língua, na língua dos partos e os medos. Vocês viram que o Império Persa, ele
era anteriormente Medo-Persa, e os elamitas é o povo que habitava no Elão, ou Elã, que é o Irã hoje. Então, eles estavam lá. Por que, que eles estavam lá em Jerusalém? Aí nós vamos engatar os pontos. Se a Ester foi rainha do reinado de Assuero, que era o reinado persa, ela não deixou descendentes? Ela não teve filhos com ele, pois está escrito Dario, filho de Assuero? Então, gente, o povo judeu esteve presente no Irã por muitos e muitos séculos. E o Irã tem um papel importante. E eles estavam lá em Jerusalém quando desceu o Espírito Santo. Então, o Irã ele foi evangelizado, porque eles estavam lá no dia de Pentecostes. Então, eu achei algo extraordinário. E olha agora a profecia de Jeremias, capítulo 49, versos 38 e 39. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Então, há uma profecia. E olha que coisa tremenda. Porei o meu trono em Elão. Elão é o Irã. Vamos ver aqui? Olha só, ao mapa do Irã. Lembra que eu pedi para vocês marcarem o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio? São essas duas partes de azul, abaixo e acima do verde que está à direita superior desse mapa, escrito Irã. Então, gente, o Irã de hoje é o mesmo Elão, Eilã, e faz parte do Império Persa. Então, Jeremias está falando que essa é uma profecia, e porei o meu trono em Elão. É Deus falando. Ele só fala que está em algum outro lugar sobre Jerusalém e o Monte Moriá. Então, é uma profecia tremenda. E aí, o que isso traz para nós de reflexão? Nós devemos inserir o Irã nas nossas orações. Por quê? Porque tem essa promessa de Isaías, que fará voltar o povo de Elão e que o trono dele vai estar sobre o Elão, que é o Irã de hoje. E quem é o Irã hoje? É o arqui-inimigo de Israel. É aquele que diz, vou varrer Israel do mapa. É aquele que sustenta o Hamas, que em 11 dias despejou 4.340 mísseis sobre Israel. E ele é o que sustenta o Hamas e o Hezbollah ao norte. Então, olha só que coisa. Tem uma profecia falando que Deus vai estabelecer o trono dele no Irã. E hoje é o maior inimigo nosso. Eu falo nosso porque eu sou a favor de Israel. Então, o que isso traz para nós? Isso traz uma revelação que nós, cristãos, temos que orar e interceder pelo Irã para que se cumpra essa profecia. Por quê? Porque o diabo está usando o Irã para destruir Israel. E como que foi usado o Irã no passado? Ciro, o rei da Pérsia, cujo Irã fazia parte, foi levantado por Deus para libertar o povo judeu que estava lá e reconstruir o templo à despesa do rei. Então, Irã já foi usado para abençoar Israel. E os estudiosos também apontam que os reis magos provavelmente vieram do Oriente, vieram do Irã. Então, o Irã já abençoou Israel. E hoje, eu falo que é o chifrudo, que é Satanás, quer invalidar essas promessas, fazendo do Irã o maior inimigo de Israel. E é um país, o único país que o Corão é a lei do país. Então, lá é proibido qualquer igreja, é proibido a conversão, é proibido Bíblia.
Então, como assim que Deus vai colocar o seu trono lá? Olha, Deus já está fazendo. Existe um ministério via satélite de um iraniano que foi para os Estados Unidos, se converteu e hoje ele transmite 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano a palavra de Deus. E já tem milhares de iranianos convertidos. Como eles são convertidos? Pelo amor. Então, a eles é apresentado Jesus como o oposto do Islã, que muitas vezes traz o ódio, a vingança, a morte e tantas outras coisas. Não só, mas aqueles que são radicais, que sustentam o terrorismo, são pessoas e países, né, no caso o Irã, que decreta a morte de Israel, que faz tudo para destruir Israel. Então, lá está tendo um avivamento. E eu quero, então, com essa conversa toda aqui, para provar que o Irã de hoje é o mesmo Irã de antes, o Irã que a rainha Esther reinou sobre o Império Persa, do qual o Irã fazia parte, que ela teve descendência com os persas, os judeus estiveram lá presentes até Jesus. No dia de Pentecostes tinham elamitas lá, então o Irã foi evangelizado e hoje muitos iranianos estão se convertendo ao Senhor. Então essa palavra de hoje é para clamar e chamar a vocês para orar pelo Irã, para suportar em oração e para amar os iranianos. Não deixe o diabo vencer, produzindo em nós ódio para com os muçulmanos. Não devemos odiar, porque o Senhor quer que todos sejam convertidos, que todos sejam alcançados, inclusive os muçulmanos, os iranianos. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana e que a gente passe a orar e a interceder pelos iranianos. Em nome de Jesus, muito obrigada a todos que me ouvem. Amém.